Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou tentar falar mais livremente sobre um assunto, não vou usar nenhuma imagem de filme, acho que não vou nem editar esse vídeo. Vai ser um conteúdo um pouco mais longo, provavelmente. Depois eu acho que eu vou disponibilizar o áudio dele também, em forma de podcast ou algo do tipo, porque existem alguns assuntos que eu quero tratar, mas que não cabem num vídeo de 8 minutos, ou de 10 minutos, ou até caberiam de maneira um pouco mais resumida. Mas eu quero testar um formato um pouco mais livre e sem qualquer limitação de tempo, até para eventualmente eu me aprofundar, me aprofundar mais em algumas questões tendo esse formato mais livre. Hoje eu quero falar sobre o público da crítica de cinema, os diferentes públicos, as necessidades desse público e sobre a crítica, as diferentes críticas, se essa crítica atende a esse público ou não. Acho que é sempre saudável a gente se perguntar para quem a gente está produzindo conteúdo, quem está consumindo nosso conteúdo, seja texto, vídeo, podcast, o que for, se existe alguém consumindo o nosso conteúdo e se a gente de fato está suprindo alguma necessidade dessas pessoas. Se a gente está sendo útil de algum modo. Acho que se você produz crítica ou produz conteúdo sobre cinema, é essencial ter, digamos, um projeto nesse sentido. Definir, na medida do possível, claro, quem você quer alcançar, quem você quer ajudar. É importante pensar em uma participação ativa do público e não cair em reflexões alienadas, né? Reflexões que só dizem respeito a você ou a um grupo muito restrito e muito fechado de pessoas, ou mesmo se você produz conteúdo para um grupo mais restrito, para um nicho mais específico, acho que é sempre interessante pensar em modos de expandir isso, né? De levar isso um pouco além. Eu acho que até existe bastante conteúdo sobre cinema hoje no Brasil, mas o principal problema é que me parece que é um conteúdo um pouco polarizado. De um lado, a gente tem conteúdo que é bastante informativo, vídeos, textos, artigos que explicam certos elementos do cinema, esclarecem certos conceitos. Tem muito disso aqui no YouTube, principalmente, ainda mais agora com essa proliferação do vídeo ensaio e tal, vídeos que falam sobre movimentos, que mostram como filmes são feitos, que expõem as características mais básicas de alguns diretores. Ou seja, a gente tem um conteúdo informativo que pode também não ser exatamente crítico, que pode, digamos, não colocar os filmes em crise, que mais informa do que questiona, mas que muitas vezes é de bastante qualidade e que ajuda muita gente que busca uma formação. Então, de um lado a gente tem esse conteúdo informativo e no outro extremo a gente tem um conteúdo de viés um pouco mais acadêmico ou até assumidamente acadêmico em alguns casos. Um conteúdo mais denso, de textos mais densos, de artigos mais complexo. Um conteúdo que, na crítica de cinema, especificamente, herda muito do que foi a revista Contracampo. Para quem não sabe, a Contracampo foi uma revista online muito importante, uma das primeiras revistas online a ter essa pegada mais densa, a buscar uma discussão de linguagem, a não simplesmente informar o seu leitor, mas a criticar os filmes propriamente, a desconstruir as obras, a propor
novos olhares. Um bom exemplo desse conteúdo hoje é a revista Cinética. A Cinética é uma revista online que surgiu a partir de alguns membros da Contracampo e que até hoje está nativa. Inclusive eu já escrevi alguns textos para lá. Então existem algumas publicações online que se encaixam hoje nesse outro extremo, nesse modelo, nessa tradição da Contracampo. E claro, nesse mesmo lado existem as revistas acadêmicas propriamente, as revistas sobre cinema que são acadêmicas mesmo, que são de cursos de cinema, que são de cursos de pós-graduação, etc. Então a gente tem meio que esses dois extremos. De um lado, um conteúdo mais informativo, acho que o Guia de Cultura também entra um pouco aqui, um conteúdo tanto para quem quer aprender sobre cinema, como quem quer ter uma relação mais rotineira e mais cotidiana, com ideias sobre filmes, com críticas e resenhas mais diretas e simplificadas, e do outro lado, um conteúdo mais pesado, de viés um pouco acadêmico às vezes, ou até assumidamente acadêmico muitas vezes. Muitos dos críticos que escrevem nessas publicações desse outro extremo são acadêmicos, fazem pós-graduação ou dão aula. Um conteúdo que algumas vezes demanda um conhecimento prévio do leitor sobre alguns aspectos do cinema. Não é sempre que demanda isso, mas algumas vezes sim. Mas, de qualquer maneira, o conteúdo desse outro extremo usa de uma linguagem um pouco mais difícil, usa de termos que já é implícito que o leitor vá conhecer. A questão é que, no meio desses dois extremos, eu acho que existe um público um pouco órfão, um público que não quer só ser informado, não quer manter uma relação meramente rotineira com a crítica de cinema, mas também não tem bagagem para partir já para esse conteúdo mais pesado, para um textão lá da revista Cinética. Claro que existem críticos e revistas que ocupam esse meio termo, mas não são muitos. Talvez o Pablo Vilaça se encaixe bem nesse meio termo. Eu tenho meus problemas com as críticas dele, discordo de bastante coisa, mas me parece que ele é um cara que tenta fazer esse movimento de dialogar com quem está começando a se interessar por cinema, mas propor uma análise um pouco mais profunda. Se você concorda ou não com as análises dele, não importa. O que eu quero refletir é sobre esse movimento. Eu acho que o Pablo tem uma linha de análise bem clássica, que em alguns momentos eu não me identifico tanto, mas de qualquer forma, acho que uma das razões até da popularidade dele, que é merecida, é essa, é propor esse movimento, propor esse diálogo, ter esse projeto mesmo, porque não tem muita gente que faz isso, que tem esse projeto claro de uma formação de público, que se preocupa com isso nesse sentido, até porque é um lugar um pouco específico, porque para fazer esse movimento, ao mesmo tempo que você deve manter uma linguagem acessível, na medida do possível, você tem que provocar esse público. É um público que quer ser provocado. Como eu disse, eles não querem só ser informados, eles querem ser informados, mas também querem buscar ideias, querem se aprofundar um pouco mais, e muitas vezes esse lugar para se aprofundar se encontra só nesse conteúdo mais extremo, nesse local não tão acessível, esse local do texto um pouco pesado. É um local que deve ser preservado, esse local mais extremo. Acho que tem conceitos que, de fato, você vai precisar
de um certo arsenal mais pesado para alcançar, então eu não estou criticando esse lugar, eu mesmo fazia parte, ainda faço parte um pouco disso, essa liberdade de pensamento deve ser preservada em absoluto, e é ótimo que ela seja acessível pela internet. O trabalho da cinética hoje é único em vários sentidos, mas mesmo assim eu acho, e aí entra, digamos, o meu projeto crítico, eu acho que é possível já ensaiar isso, já articular essas novas ideias, esse aprofundamento nesse meio termo. E isso é uma coisa que falta, um conteúdo que faça esse movimento, que faça tanto uma ponte desse conteúdo mais informativo para um conteúdo mais denso, como que alimente o público que sempre vai estar aqui, que sempre vai estar nesse meio termo. Eu falo meio termo, mas acho que é uma expressão meio ruim, porque eu não quero soar elitista, dizendo que esse lugar é superior a esse e a esse. São experiências distintas e cada um busca o que melhor o satisfaça. É que grande parte do público da crítica vai estar nesse intervalo, que é esse público que, como eu disse, não quer ser meramente informado, mas também não tem interesse em partir para esse conhecimento de viés mais acadêmico e mais profundo. Eu, particularmente, cada vez mais tenho propensão a produzir mais para esse público. O meu canal no YouTube, os textos do meu site, o meu curso online sobre crítica são frentes onde eu tento alcançar esse público, onde eu tento fazer esse movimento através de um conteúdo que é tanto informativo, que define certos conceitos, como provocativo, porque eu também não quero simplesmente informar e ensinar, eu não quero só analisar, eu quero atingir um público grande, mas eu quero provocar, eu quero questionar, eu quero propor novos olhares e eu acho que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o meu projeto é meio que esse: ajudar as pessoas que buscam isso tanto a se informarem melhor, como como a se questionarem mais. Porque muito desse conteúdo informativo, esse conteúdo desse primeiro extremo, é um conteúdo que já dá tudo muito pronto, que não investiga. É um conteúdo que só media a informação, o que, claro, é necessário, ainda mais para quem está começando a se interessar sobre cinema. Acho que, inclusive, esse formato de vídeo possibilita que isso seja feito de maneira cada vez mais completa e cada vez mais ilustrativa e mais didática, mas tem muita gente que, enquanto é informado, quer algo a mais e que nem sempre encontra um conteúdo acessível nesse sentido. E por isso que eu acho que é um tipo de coisa que deveria existir mais. Existe muita gente que quer estudar cinema, que quer saber mais sobre cinema, que não quer ser meramente, né, informado, mas não tem condições de fazer uma faculdade ou de fazer um curso mais amplo e acaba meio que limitado a essa polarização. Eu acho que falta na crítica de hoje um projeto de formação de público nesse ponto, um projeto de educação propriamente, de ensinar e provocar, e de não simplesmente informar. Pelo menos o meu desafio, especialmente quando eu montei o meu curso de crítica online, e outros cursos que eu estou querendo lançar também, é ter uma linguagem acessível ao ponto de que qualquer pessoa pudesse fazer o curso, mas também já nesse movimento
propor algumas provocações, dizer que um filme não deve ser meramente analisado, que deve ser questionado e que o trabalho do crítico é muito mais do que falar se a fotografia é bonita, mas sim tirar ideias das obras. E acho que muito do que eu posto no YouTube também entra nisso. Eu tenho vídeos mais informativos, onde mesmo nesses casos eu tento, digamos, problematizar algumas questões para além de um simples contexto, como eu tenho vídeos mais, digamos, criativos, onde eu proponho novas ideias, às vezes ideias minhas, mas com uma linguagem um pouco mais clara ou direta. Claro que nem sempre eu consigo, até porque eu sou alguém que vê desse lugar um pouco mais acadêmico. Eu não sou acadêmico, mas eu produzia muito para esse lado da linguagem um pouco mais difícil, mais densa. Mas esse ano eu resolvi assumir esse outro lugar, porque é uma coisa que eu sentia falta e que eu via que as pessoas sentiam falta. E algumas vezes eu achava até que eu estava meio que me alienando no meu conhecimento, ou que eu estava produzindo um conteúdo para um grupo muito específico de pessoas, então eu quis repensar isso. E esse canal, e o meu curso, e os textos do meu site são um pouco o resultado disso. No Letterboxd, eu confesso que eu me dou várias liberdades. O Letterboxd, para mim, ainda é uma espécie de sketchbook, é um caderno de rascunho de pensamentos. Eu comento os filmes lá de forma bem imediata e bem livre e não penso muito nisso. No Twitter também. O Twitter é até mais intuitivo, eu acho. Eu vou só jogando as coisas lá. Até porque eu acho legal compartilhar isso, esse lugar mais intuitivo. Mas quando eu trago isso para o meu site ou para o YouTube, eu tento, na medida do possível, deixar tudo mais claro e mais direto, e às vezes isso funciona, às vezes não. Alguns vídeos são mais difíceis que outro, mas de qualquer forma, acho que só de eu tentar propor esse trânsito já gera um conteúdo que, pelo que eu vejo, seja pelos comentários dos meus alunos, ou seja pelos leitores, pelo YouTube, pelos comentários do YouTube, eu vejo que tá funcionando, né? Mas enfim, isso é uma coisa que eu já venho pensando e eu quis compartilhar no podcast que a gente gravou sobre cinefilia. Eu falei um pouco disso, até porque é algo que tem uma relação com a cinefilia, né? A maneira que a cinefilia é alimentada, digamos, parte um pouco dessas ideias de crítica e de público. Mas no podcast eu acabei só citando isso. Aí eu senti vontade de explorar um pouco mais e resolvi gravar esse vídeo para aproveitar esse momento. Como eu disse no começo, eu acho sempre importante a gente questionar sobre o nosso público e estudar mesmo a reação desse público. Por isso que eu sempre peço para as pessoas deixarem comentários das minhas coisas para eu saber um pouco disso, para eu responder o que não ficou claro, né? Não adianta eu chegar aqui e só falar para mim mesmo, né? Mas bom, é isso. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil de algum modo. Foi mais uma autorreflexão. Podem sugerir novos temas para esse formato que eu estou querendo fazer aqui e comentem no vídeo, digam se vocês concordam comigo, se discordam, quais outros problemas vocês enxergam na crítica de cinema de hoje. É uma coisa que realmente eu estou muito interessado em saber e que me ajuda muito na produção do meu próprio conteúdo.